Amém? Amém. Isso, amém. Glória a Deus. Põe o nome da mensagem para mim. Aí, na mesa da comunhão, o Senhor tem ministrado nesses dias algumas coisas que eu tenho lido, algumas meditações sobre a parábola do filho pródigo, que eu vou estar comentando com vocês. Algumas coisas que nós temos ouvido, assistido, têm cooperado com o entendimento que nós temos tido a respeito da mesa da comunhão. O Rodrigo iniciou o culto aqui nessa manhã. O Rodrigo iniciou o culto aqui nessa manhã, falando a respeito do testemunho pessoal dele. E nós precisamos entender e discernir que Deus está no nosso meio e que Ele está agindo. E às vezes nós temos expectativas em relação ao mover de Deus. E nós limitamos o mover de Deus àquilo que nós queremos que Ele faça, ou que Ele se mova da forma que nós achamos que Ele tem que se mover. Isso aconteceu, por exemplo, na época de Jesus. Os fariseus esperavam o Messias, mas eles tinham uma expectativa errada em relação ao Messias. E por causa disso, o Messias andou no meio deles e eles não enxergaram. E às vezes nós temos expectativas em relação à manifestação e o mover de Deus, sem muitas vezes perceber que Deus já está se movendo. Ele já tem feito. Famílias têm sido restabelecidas, têm sido tratadas, têm sido curadas. Homens que não queriam se batizar, alguns domingos atrás, se batizaram. Nós temos visto testemunho de mudanças, de transformações. E isso só pode acontecer porque Deus já está se movendo no nosso meio. Então que o Senhor possa sempre abrir os nossos olhos para que a gente possa entender. E eu trago isso para o contexto daquilo que eu quero trazer. A importância da mesa da comunhão. Porque Deus não faz nada fora da mesa. E tudo que Ele faz a partir da mesa. Sobre isso, eu queria falar a respeito da parábola do filho pródigo. Eu acredito que de todas as parábolas de Jesus, é que não dá para selecionar uma parte e falar que essa é mais importante. Mas se eu pudesse escolher uma parte e dizer que essa é a parte mais importante, eu falaria que talvez seria a parábola do filho pródigo, porque está sempre ministrando algo diferente no meu coração. Sempre que eu olho para essa parábola, parece que eu aprendo algo novo. E parece que tudo o que eu aprendo, eu consigo enxergar dentro da parábola do filho pródigo. Porque ali é um resumo daquilo que era o propósito de Cristo sobre a terra. Revelar o Pai. Nos mostrar que Deus é Pai. E ao olhar para essa parábola, eu não vou ler a parábola, todo mundo conhece, a parábola do filho pródigo, aquele rapazinho, é o pai que tinha 2 filhos, o filho mais novo pediu a herança, foi embora, gastou tudo que tinha, se arrependeu, voltou, pediu perdão ao pai, e o pai restabeleceu ele na comunhão. Basicamente é isso, todos conhecem, mas eu queria fazer alguns destaques nessa parábola que faz sentido para poder dar o contexto e o sentido daquilo que eu quero trazer. Mas antes, eu preciso entender o contexto em que a parábola do filho pródigo está inserida. E no início do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus ele é confrontado. A parábola do filho pródigo é a terceira parábola de uma sequência de argumentação de Cristo. Você tem a parábola da ovelha perdida, você tem a parábola das dracmas perdidas e você tem a parábola do filho pródigo. E essas 3 parábolas fazem parte de uma mesma sequência de argumentação. E no início do capítulo 15, Jesus é questionado. E ele é questionado por quê? Porque ele escolheu se sentar à mesa com pessoas como eu e você. E ele é questionado. E os fariseus dizem, Lucas capítulo 15, eu vou ler do verso 1 e 2, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Diga amém, porque é nós, irmão. Ele está falando da gente. E Jesus é confrontado pelo fato dele escolher se assentar à mesa com a gente. Trazendo para o nosso tempo, né? Nosso contexto. Nada mudou, né?
E nesse contexto de confronto, Jesus ele começa a contar algumas parábolas. Aí ele fala da parábola da ovelha perdida. E como termina a parábola da ovelha perdida? Quando enfim aquela que estava perdida, ela é restaurada, termina em mesa. Porque o pastor, ao encontrar a ovelha perdida, o que ele faz? Reúne seus amigos e comemorem comigo, porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. Aí continua, e ele vai falar a respeito da parábola da dracma perdida. E como que termina a parábola da dracma perdida? Chuta aí. Termina em mesa. Porque aquela que encontrou a dracma perdida fez o quê? Reuniu as amigas e disse: vem comemorar comigo, porque eu encontrei aquilo que estava perdido. E por fim ele vai e fala da parábola do filho pródigo. Aí fechou com chave de ouro, foi a cerejinha do bolo. Por quê? Porque a parábola do filho pródigo termina como? Em mesa. E naquilo que Jesus estava sendo confrontado, é precisamente isso que ele usou para dizer aquilo que é relevante e importante para o seu pai. E então, Jesus, quando ele começa a falar a respeito da parábola, ele diz assim: continuou, isso em Lucas 15, versículo 11, ok? Ele já contou as duas primeiras parábolas, agora ele vai começar a parábola do filho pródigo. E Lucas 15, 11 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. Só isso que eu vou ler, porque ele revela o pai e os 2 filhos. E aqui nós temos 2 filhos que manifestam um entendimento diferente sobre a mesa. E quando Jesus, nós temos a ideia às vezes de colocar ênfase sobre o filho que se perdeu, mas os 2 filhos estavam perdidos no que diz respeito ao entendimento da mesa. E aqui ele diz: existia um pai e existia 2 filhos. A Bíblia diz que o propósito de Jesus, o judeu nunca teve problema em entender a respeito de Deus. Jesus não veio provar que Deus existe. Às vezes a gente entra, né? Esses dias eu estava, não sei se foi com o Joel que eu comentei, eu estava assistindo uns debates de um cientista que estava tentando provar via argumentos que Deus existe, né? E ficava o ateu de um lado, o outro cara do outro, e eles discutindo sobre a existência de Deus. Mas percebe que Jesus, quando se manifestou, ele nunca se preocupou em tentar provar via argumentos que Deus existia. Nem a Bíblia, porque a Bíblia já começa dizendo: no princípio, Deus. Ponto. Então Jesus, ele não se manifestou para tentar provar que Deus existe, até porque o judeu já acreditava na existência de Deus. Mas Jesus se manifestou para revelar algo de Deus que sempre foi o propósito dele desde o início, que Deus é Pai, e como Pai ele deseja se relacionar conosco como filhos. E aí Jesus diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí quando a gente vem para Jesus, nós descobrimos em Jesus que aquele que nós considerávamos e acreditávamos e sabemos que é o Criador excelso, supremo de todas as coisas, é o nosso Pai. E é isso que Jesus quer nos mostrar, e é isso que Ele quer revelar. Então Jesus, Ele veio para revelar o Pai. A parábola continua: e levantando-se, isso em Lucas 15, 20, e levantando-se, foi para o seu pai. Quando ele se arrepende, aquele filho que estava longe, quando enfim ele se arrepende, ele cai em si, ele fala assim: os servos do meu pai têm comida, têm morada, nada falta para eles, então eu vou e vou dizer que eu pequei. Enfim, a história você conhece. Mas ele levantou e ele disse: eu vou para o meu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Ele não disse: eu vou para o meu Deus.
disse: eu vou para o meu Pai. E existe uma grande diferença. Cara, você está dizendo que o nosso Senhor não é o nosso Deus? Não é isso, Ele é Deus e ponto, acabou. Mas o tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco é revelado na mesa de comunhão, onde o pai senta com seus filhos. No início, quando nós olhamos para Adão, nós vemos um homem que uma vez por semana oferecia oferta para tentar agradar a Deus? Não. Nós vemos Deus vindo ter relacionamento diariamente com o seu filho Adão. Então, o propósito do Éden nunca foi que o homem ofertasse algo para Deus, para ser aceito ou aprovado por Ele. O propósito do Éden sempre foi relacionamento. Aliás, a primeira oferta não foi o homem que fez para Deus, foi Deus que fez em favor do homem. Porque o animal morreu para prefigurar Jesus, para que a vergonha do homem fosse coberta. Então, o propósito do Éden nunca foi que o homem ofertasse algo para, a partir da sua oferta, ter um relacionamento com Deus. Carlos, a nossa oferta então não é relevante e importante? Ela é. Mas eu preciso entender aquilo que eu apresento para Deus a partir do entendimento da mesa. Porque se eu não entendo a mesa, a minha oferta não pode ser recebida por Deus. E é isso que eu preciso entender. Lucas 15, 23, 24, a parábola já está no fim. Ele diz, e o pai diz: trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos regozijamos. Cabe mesa, irmãos, cabe mesa. E aqui, quando eu tratar a respeito de mesa, eu gostaria de já deixar isso bem claro. Nós temos a nossa mesa na nossa casa, e ali nós temos relacionamento. Então eu tenho relacionamento com a minha esposa e com os meus filhos, e ali é a mesa onde eu preciso estabelecer. O pastor uma vez ministrou sobre isso, né? Que na nossa mesa, na nossa casa, a gente presta um culto a Deus. Mas aqui, quando eu falar de mesa, eu quero tratar ela de uma forma mais ampla. Então, quando eu falar de mesa, ou mesa da comunhão, eu estou falando a respeito do nosso relacionamento com o nosso Pai. E Pai, nós temos um. Pai, nós temos um. E todo o resto, nós é tudo irmão. Então, quando eu falar a respeito da mesa, eu estou falando da igreja, de mim e de você. Todos nós estamos assentados em uma única mesa. Não tem duas. Pode ter várias igrejas sobre a terra, mas a mesa do Pai é uma só. Tem várias igrejas, várias denominações, vários tipos de culto, mas a mesa do Pai é uma só. É uma só. E nós estamos assentados nela. E é dessa mesa que eu estou falando. Amém? Está claro? Amém? Comamos e regozijamo-nos, no verso 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quem se identifica? Amém? A mesa faz toda a diferença, né, André? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tanto para o filho mais velho, quanto para o filho mais novo, o pai queria mostrar, porque aí o mais velho chegou depois que quis tirar satisfação com o pai, né? Porque o mais novo fez tudo errado. E o mais novo, quando fez tudo errado, achou que já não tinha mais direito de ser filho. Aí o mais velho, do ponto de vista dele, fez tudo certo. E por fazer tudo certo, ele achava que ele tinha mais direito do que o filho mais novo. Percebe? E nenhum dos dois entendeu o que é a mesa, não do ponto de vista do pai. E é isso que a gente precisa entender. Então a mesa, o filho mais velho, tanto para o filho mais velho quanto para o filho mais novo, o pai queria mostrar a mesma coisa. E eu escrevi aqui para não esquecer. O mais novo dizia: eu não sou digno de comer da mesa, pois fiz tudo errado. O mais velho disse o quê? Sim, eu sou digno de comer da mesa, pois fiz tudo certo. Aí ele questiona: esse seu filho fez tudo errado, você faz uma festa, você não me dá um novilho para me alegrar com os meus amigos, sendo que eu estou aqui com você todo o tempo? E aí o pai fala o quê? Cabeção, você não entendeu? Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. O pai diz
que a nossa alegria, ele fala para o filho mais velho, ok? Ele diz que a nossa alegria deve estar não no que achamos que temos direito, mas em ver a restauração na vida dos nossos irmãos. E Deus tem restaurado pessoas no nosso meio. E eu agradeço a Deus por isso, porque nós, e eu acredito que você também, tem visto isso acontecer no nosso meio. Portanto, eu não preciso receber algo para me alegrar com Deus, porque eu me alegro quando eu vejo aquilo que Ele está fazendo a partir da mesa, em favor dos irmãos. E é isso que o Pai queria mostrar para os filhos. Vocês não estão entendendo nada, vocês não perceberam. Não é uma questão de direito, é uma questão de graça. Aquele que não merecia está na mesa. E se você está na mesa, não é porque você merece. Então por que eu estou na mesa? Porque eu tenho um Pai, e a graça desse Pai se manifesta sobre a minha vida. Então, o mais importante, irmãos, não é se a gente faz tudo certo, não que a gente não deva fazer tudo certo, mas o que me concede um lugar à mesa é a minha fé em Jesus, porque por meio da minha fé em Jesus, a Bíblia diz que eu sou feito filho de Deus, e uma vez feito filho de Deus, eu posso me assentar à mesa. Amém? Amém? Tem mesa e tem lugar para todos nós. Amém? Deixa eu continuar. A mesa da comunhão, e agora eu vou chamar a mesa da comunhão. Gente, a mesa lá em casa às vezes é uma treta, não sei como é que é na sua. Tem eu e minha esposa, e nós temos 2 filhos, né? Tem o Samuel de 4 anos, tem a Isabela de 9, vai fazer 10. E às vezes é uma festa em casa, porque Samuel, come. Isa, para de falar. Gente, a minha filha fala bastante. Isa, para de falar e come. E ali fica. Pega água para mim, não, pega você. Eu não sei como é que é na sua casa. Se a sua casa é tudo organizadinho, na minha não é. E é uma treta. E é difícil a gente comer assim, todo mundo. Não, é uma treta. Isa, hoje é o seu dia de lavar a louça. Ela fala, mãe, eu já lavei ontem. E por aí vai. Mas a gente não abre mão da mesa que a gente tem dentro da nossa casa. E às vezes, quando a gente fala de mesa no sentido de corpo de Cristo, é uma treta também, né, irmão? Não é fácil. É fácil, filho? Não é fácil. Às vezes é uma treta. Mas a gente permanece, porque a gente é sempre, nós somos todos família. O Joel brinca, Joel, vou usar você de exemplo. O Joel brinca, porque ele fala assim, antes do Carlão vir trabalhar na igreja, eu tinha paz. Depois que o Carlão veio, acabou minha paz. E a gente brinca, né? A gente zoa um com o outro. Mas o que a gente vive, trabalhando junto na igreja, é o quê? É mesa. É mesa. E às vezes a gente se reúne aqui na igreja, às vezes a gente mais conversa sobre a Bíblia do que trabalha, mas tá tudo bem. Mas a gente ora junto, a gente chora junto. Por quê? É mesa. É mesa. Mas a mesa é fácil? Não, mesa não é fácil. Porque lidar com gente não é fácil. Mas eu não permaneço por causa da perfeição do meu irmão, porque eu também sou imperfeito. Mas eu permaneço porque o nosso Pai está sentado junto conosco. Então eu olho para Ele, e ao olhar para Ele, eu consigo superar as diferenças que tenho com você, e você consegue superar as diferenças que tem comigo. E aí a gente segue a vida até Jesus vir. A mesa da comunhão revela o tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco, de pai para com filho, bem como o tipo de relacionamento que deseja que nós tenhamos entre irmãos. Às vezes a gente brinca, né, com Samuel, fala, Samuel, não chuta sua irmã, ela é sua irmã. Isa, tenha paciência com seu irmão, afinal ele é seu irmão. Na tua casa não tinha isso, né, Léo? Era tudo paz, harmonia, era tranquilo. Não, a gente orienta os nossos filhos, vamos, gente, tenha paciência uns com os outros. Por quê? Porque vocês são irmãos. Então olha para o irmão que está do seu lado, fala assim, tenha paciência comigo.
Olha para quem está atrás, diga assim: tenha paciência comigo. Por quê? Porque a gente é tudo irmão, tudo farinha no mesmo saco. Amém? Deixa eu continuar. Se tudo que fazemos, amém, amém? Se tudo que fazemos é vir uma vez por semana e bater o nosso cartão no culto e depois voltar para nossa casa e passar mais uma semana vivendo para nós mesmos, então eu não estou buscando um pai, eu estou buscando por um Deus. Percebe? Por quê? Porque quando a gente, na nossa forma macro de ver as coisas, a gente entende Deus como sendo, pelo menos essa era a visão pagã, e de alguma forma, talvez a maioria de nós veio do contexto católico, né? Não falando mal, se tiver algum católico no nosso meio, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Só estou dizendo que nós, às vezes, viemos de algum outro contexto, e lá nos é ensinado que nós precisamos fazer tudo certo, e que se talvez nós fizermos tudo certo, então nós seremos aceitos. Qual que é essa visão? Essa visão é do relacionamento de criatura com seu Deus. Porque eu tento ofertar para uma divindade, para que talvez a partir da minha oferta, a divindade se agrade comigo e me atenda. Mas nós não somos chamados. Eu não estou, entenda o que eu estou falando, tá claro, Léo? Eu não estou negando a existência de Deus acima de todas as coisas, nem negando a realidade e o fato dele ser Deus supremo sobre todas as coisas e de ser criador sobre todas as coisas. O que eu estou falando é que na mesa ele é pai. Então quando eu entendo isso, eu entendo que vir no culto uma vez por semana e bater meu cartão não é suficiente, porque eu preciso da mesa, porque eu preciso de você. E se tudo o que eu tenho, e se minha vida cristã tem se resumindo a vir no culto uma vez por semana, então Deus é tudo para nós, menos pai. E talvez o que a gente espera é chegar em um contexto religioso como esse, obter algo que nós achamos que nós precisamos, e depois a gente vai embora e vive uma semana. E aí depois na semana seguinte a gente volta para um contexto religioso, obtemos novamente aquilo que nós achamos que nós precisamos e vamos embora. E assim o tempo passa. E achamos que estamos à mesa quando na verdade não estamos. Amém? Não é para buscar a mesa, não é para buscar o que eu quero. Diga comigo, a mesa não é para buscar o que eu quero, mas para contribuir com aquilo que eu já tenho. Então eu não vou atrás da mesa buscando algo para mim. O que me motiva a estar com os irmãos é a realidade de que eu estou, sem merecer, sentado à mesa. E é isso que me motiva a continuar. Então eu não venho para buscar algo que eu preciso, ainda que eu possa apresentar diante de Deus as minhas orações e as minhas necessidades. Não é disso que eu estou falando. A Bíblia fala, apresentei os vossos desejos diante de Deus, oração, está tudo certo. Mas o que me motiva não é receber algo, porque se eu tenho, amém, se eu não tenho, amém também. O que me motiva não deve ser aquilo que eu possa receber da mesa, porque a mesa Deus estabeleceu para que eu pudesse contribuir. De Gênesis a Apocalipse, Deus trabalha para revelar o seu desejo de ser pai. O desejo de Deus não é o meu serviço e nem a minha oferta. Quando Jesus ele está lá no Sermão do Monte, ele ajusta as coisas. E eu não estou dizendo que o teu serviço ou a tua oferta
não são importantes. Não é isso. Aliás, continue trabalhando no serviço do corpo e continue ofertando. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que Cristo, Ele coloca em ordem de prioridade as coisas. Porque às vezes a gente acha que o nosso valor é com base naquilo que a gente faz, ou com algo, talvez no quanto de dinheiro a gente põe dentro da igreja. E aí Jesus, em Mateus 5, 23, 24, eu vou ler, Ele ajusta as coisas. Ele diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Ele não diz para você não dar a tua oferta, ele fala assim: ajusta primeiro a prioridade. Deixa a tua oferta no altar, se conserta com seu irmão, para que a tua oferta seja apresentada a mim a partir da mesa de comunhão. Portanto, se não houver comunhão na mesa, Deus está falando: deixa a oferta ali. Então o que Ele está dizendo é que não é que a nossa oferta não é importante. O que Ele está dizendo é: aquilo que você oferta, o seu serviço, o seu recurso, o seu tempo, o seu louvor e tudo o que você faz precisa ser a partir da mesa de comunhão. Então, se a mesa de comunhão foi rompida, ajusta primeiro. Se conserta com o seu irmão. Isa, pede perdão para o seu irmão. Samuel, dá um abraço na sua irmã. Agora vamos sentar e vamos comer. Não é isso que a gente faz na nossa casa? A gente não deixa a treta, a gente tenta arrumar. Então Jesus fala isso, Ele ajusta, Ele fala assim: sua oferta é muito importante, tudo que você tem para dar, está tudo certo, mas precisa ser a partir de uma mesa de comunhão, a partir daquilo que Cristo fez por mim e por você. Então Ele fala: deixa ali, ajusta, alinha primeiro as coisas, e aí depois você vem e oferta. Uma vez estabelecida a mesa de comunhão, uma vez estabelecido o tipo de relacionamento entre nós e o nosso Pai, precisamos considerar o que Ele espera do nosso relacionamento entre irmãos. Enquanto eu estava meditando nessa mensagem, a ceia do Senhor fez todo sentido. Não que ela já não fizesse, né? Mas a gente vai tendo um entendimento, parece que um pouco diferente das coisas, né? E as coisas vão se descortinando e a gente vai tendo um entendimento um pouco mais claro a respeito das coisas. É um fato que Jesus é o pão que desceu do céu. Quando a gente fala a respeito de comer o pão, muitas vezes é uma forma, uma metáfora de falar da própria palavra, que é o nosso alimento espiritual. Então está tudo certo, eu entendo isso, está claro, está bem estabelecido no meu e no teu coração. Jesus é o pão, mas o propósito maior do pão, dentro desse contexto de mesa, de ceia, o propósito maior do pão nunca foi comer. Percebeu isso? Nunca foi comer. O propósito do pão na mesa é compartilhar. O compartilhar, ele aponta para os nossos irmãos. O comer aponta para aquilo que eu acho que eu preciso para mim. E foi dentro desse contexto que Paulo exortou os coríntios, porque eles não discerniram e não entenderam o corpo ou a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 20 ao 21, diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Vocês estão fazendo qualquer coisa, menos a ceia que o Senhor estabeleceu. É isso que ele está dizendo. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Paulo está dizendo: vocês não entenderam o que é a ceia do Senhor, ou aquilo que o Senhor estabeleceu. Porque o foco, ou aquilo que a ceia mais deseja revelar, foi o pão que foi partido. Porque por meio do pão que foi partido, eu e você estamos aqui. Jesus disse que o seu corpo era o pão que seria partido. E aí Paulo continua:
Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há aqueles que saem bêbados. Paulo ajusta as coisas. Está falando, ei, a ceia não é para você encher a barriga, dentro do contexto da ceia do Senhor. Não é para você só comer e ignorar os seus irmãos. Não. Porque ao fazer isso, nós estamos olhando para nós e não para os nossos irmãos. E aí Paulo fala, vocês estão fazendo dessa forma qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. Porque não é isso. A ceia, ela revela a mesa, e a mesa revela o partilhar, ou o compartilhar. 1 Coríntios, ainda no capítulo 11, mas do verso 23 ao 24, diz assim: porque eu recebi do Senhor, Paulo continua o seu argumento, porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que for traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Nós fazemos memória ao Senhor, ou a obra do Senhor. Por isso que a Bíblia fala, eu não sei se agora Filipenses, mas que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E nós fazemos memória, não é quando a gente come, é quando a gente parte. Quando a gente parte, quando a gente compartilha, quando a gente divide, é nesse momento que nós estamos fazendo memória ao que Cristo fez por cada um de nós. Se a gente olhar, o Rodrigo citou a passagem dos discípulos a caminho de Emaús. Tinham dois discípulos que estavam frustrados, porque a expectativa deles era que Cristo seria o libertador político e militar de Israel. E aí, Jesus morre, e eles até dizem, né, nós esperávamos que ele fosse aquele que seria o libertador de Israel. E eles frustrados, porque a sua expectativa em relação a Jesus caiu por terra, sai de Jerusalém e vai para Emaús. E ali a Bíblia diz que Jesus já havia ressuscitado, e Jesus se manifesta para eles e começa a conversar com eles. Mas os olhos deles estão fechados, eles não conseguem reconhecer que é Jesus. À noite, quando eles vão ter um tempo de comunhão, de mesa, a Bíblia diz que Jesus levantou, deu graças e partiu. E no momento, você percebeu que nesse texto Jesus não ficou para comer? Ele sumiu antes de comer. Se fosse eu, teria comido. A gente gosta de comer, né? Se fosse um churrasco, você tinha ficado para comer. Jesus não comeu, ele partiu e sumiu. Por quê? Porque o propósito era partir. E no momento em que você parte, Jesus é revelado. Não é no comer. O comer faz parte, mas o comer precisa vir depois do partir. Então, mais importante do que aquilo que eu tenho para tirar da mesa, é aquilo que eu tenho para compartilhar em favor dos meus irmãos. E quando eu vivo uma vida de mesa, é nesse momento que eu faço memória daquilo que Cristo fez por nós. Está claro? Amém? E aí Jesus diz assim: quando vocês estiverem sentados à mesa, o mundo crerá que o Pai enviou Jesus. A mesa prega o Evangelho. A mesa faz na terra aquilo que eu sozinho não consigo fazer. Então, quando nós entendermos e vivermos como mesa, não considerando, você percebeu que lá em Atos, parece que o povo, ao se converter, perdeu o valor do dinheiro, né? Essa sensação que a gente tem, né? Por quê? Porque eles vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. E parece que eles já não tinham mais nenhum valor em relação aos recursos, dinheiro, nada mais fazia sentido. E talvez até em certo sentido, ou numa certa medida, isso seja verdade, mas eu acho que vai além disso. Porque eles entenderam o que nós muitas vezes ainda não conseguimos entender na nossa geração. Por que eles colocavam tudo aos pés dos apóstolos? Porque eles entenderam que eles tinham um Pai. Quer seja judeu, quer seja gentio. E ali, judeu compartilhava com gentio, e gentio compartilhava com judeu.
Porque na mesa somos todos iguais. Não tem diferença. Não tem diferença. E ali, por isso é dito que eles colocavam aos pés dos apóstolos, porque eles entenderam que mais importante do que receber da mesa é compartilhar sobre a mesa. Nós queremos o poder de Atos, mas não queremos o compromisso que eles tinham com a mesa. Eu entendo, e eu quero ver os sinais, as maravilhas. Eu quero ver, eu sei que o Felipe quer, né? Ele já pregou sobre isso, mas vai ver, filho. Amém. Eu quero ver, está tudo certo. Mas antes de buscar talvez o poder do Espírito revelado em Atos, vamos buscar a comunhão do Espírito revelado em Atos. A comunhão da mesa. E viver, não para nós, mas em favor dos nossos irmãos. E talvez a partir daí, o poder revelado em Atos se manifestará no nosso meio. Queremos o poder? Amém. Mas vamos viver a mesa hoje. A ênfase não é que Deus estabeleceu a mesa para te alimentar. Por que muitas vezes as pessoas saem meio frustradas da igreja? Porque elas esperavam receber alguma coisa no nosso meio. E aí quando elas descobrem que elas não vão receber aquilo que elas buscavam receber, o que ela faz? Vai embora. Porque elas não entenderam o que é a mesa. E aí sai frustrada, sai brava. Porque o pastor não me atendeu, o irmão não me cumprimenta, o pastor vai na casa do Ney, mas não vai na minha casa, e os irmãos me ignoram, e a gente inventa um monte de coisa. Fulana me magoou, me chateou, e aí a gente vem, fica um tempo e vai embora. Por quê? Porque a gente procurou a mesa para ter algo para nós, para que Deus pudesse nos atender na nossa expectativa, e não porque eu tenho interesse de me relacionar com um pai, a partir de uma mesa, em comunhão com os meus irmãos. Deixa eu correr, tem que pular umas coisas aqui. Filipenses, eu não vou ler, tá? Filipenses, acho que eu nem passei esse texto. Filipenses capítulo 3 fala a respeito dos inimigos da cruz de Cristo. Isso é muito sério. Quando a gente fala de inimigo, entenda como sendo opositores, ou aqueles que estão em completo desacordo com aquilo que a cruz revela. E os inimigos da cruz de Cristo não eram os romanos, não eram aqueles que pregaram Jesus na cruz, não é o seu patrão, seu parente, seu cunhado, não é o Bolsonaro ou Lula, não é a direita ou a esquerda. Os inimigos da cruz de Cristo muitas vezes estão dentro das igrejas, porque a Bíblia fala que aquele que vive ou busca a mesa para satisfazer os desejos do próprio ventre, esses se configuram como inimigos da cruz. Por quê? Porque a cruz não revela isso. A cruz revela partilhar, doar, entregar. Então que eu e você possamos discernir as coisas, isso é muito sério, e não viver em função de mim, do que eu quero, do que eu acho certo, do que eu penso, do direito que eu acho que eu tenho. Eu vou fazer porque eu vou fazer, a vida é minha, eu tenho direito, eu acho que eu posso, eu acho que... E desconsidera a mesa, ignora a mesa, e vive da forma que acha que tem que viver. Vem para o contexto de igreja, talvez para aliviar a consciência religiosa, não sei, ou talvez para obter algo que ela entende que precisa, não sei. Mas ao viver da forma que ela entende que tem que viver, buscando satisfazer os desejos do seu próprio ventre, ela se opõe completamente àquilo que a cruz representa. Por isso que a Bíblia fala, morte. Então eu morro em favor do Felipe, e o Felipe morre em favor do Léo, e a gente se nega a si mesmo. Por isso que a Bíblia fala, considere seu irmão mais importante que você. Sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso para o Joel, eu falo, Joel, você é tão melhor que eu. E eu não falo isso da boca para fora, é porque ele é melhor mesmo. Que você possa olhar para o seu irmão e falar assim, você é melhor do que eu.
Defeito ele vai ter? Ele vai. Mas o que nos une não é as nossas afinidades ou as nossas opiniões, mas o nosso Pai. Amém? Porque Léo, estava lembrando do tempo em que vocês foram para o Haiti, lembra? E aí o pastor, ele contou, juntamente com o Léo, foi o Léo, a Lu, já foi um pessoal aqui da igreja, pastor Jair, pastora Diva. Acho que a gente ainda está cuidando dos professores lá no Haiti, né? E quando eles voltaram, eles contaram algumas coisas que a gente fica sem entender. Como eles conseguem fazer isso? Por que um haitiano pobre, que não tem o que comer, consegue adorar a Deus? Percebe que a gente às vezes consegue adorar a Deus se a gente tiver alimento sobre a mesa. E quando o alimento cessa, parece que a nossa motivação cessa junto com o alimento. E o haitiano, eles contaram isso para nós. Pessoas que caminhavam o dia inteiro, debaixo do sol, sem comer, para participar de um culto. É isso, Léo? Para participar de um culto. A gente está com dor de cabeça, não vou na igreja hoje não. Eles irão nos julgar, irmãos. Eu não estou me sentindo bem, vou na igreja hoje não. E por que eles conseguem fazer isso? Porque eles entenderam que o valor da mesa não está no alimento, mas está no Pai. E aí eles conseguem adorar a Deus, ainda que sobre a mesa não tenham o que comer. Por quê? Porque o que motiva eles é o entendimento de que eles têm um Pai. E aí eles se unem junto com os irmãos e adoram a Deus, tendo ou não tendo o que comer. Eles, eu creio, que tiveram um entendimento muito mais profundo do que Cristo veio revelar. Que o Senhor possa nos ajudar a ter esse mesmo entendimento. Se eu tenho, eu te adoro. Se eu não tenho, eu te adoro também. Porque não é o que está sobre a mesa, a minha disposição, mas é a graça de estar sentado junto com o Pai. Que essa seja a minha e a sua motivação. E se assim for, nós iremos nos alegrar com Ele, independente das condições externas em que nós vivermos. Amém? Tá claro? Na mesa, eu estou partindo para a conclusão, para o final. Na mesa, vou ser bem rápido que eu quero dar alguns exemplos. Eu considero o meu irmão mais importante do que eu. Na mesa, eu estou sempre disposto a perdoar, pois antes de considerar o peso da ofensa do meu irmão contra mim, eu olho antes a graça do Pai, que me deu um lugar para sentar com Ele. Na mesa, a alegria do meu irmão é a minha alegria, a dor dele também é a minha. Na mesa, eu sou afiado, eu sou aperfeiçoado. Ninguém é aperfeiçoado em Deus fora da mesa. A Bíblia fala que a gente é como ferro com ferro. Bate ferro com ferro, sai faísca, sai lasca. Mas ali nós somos afiados. Ninguém é afiado, melhorado, construído, edificado, se não for através da mesa. E Deus usará o seu irmão, que é tão imperfeito quanto você, para te afiar. Diga amém. Eu até brinco com a minha esposa. Brinco não, né? Eu falo sério com ela. Deixa eu falar sério agora com ela. Brinco não. Eu falo às vezes para ela: amor, quem caça são as faíscas em vez em quando, né? Amor, você é o maior instrumento que Deus usa para me tratar. Porque ela me conhece, ela chega e fala assim: tá certo isso aí não? Tá certo isso aí? Eis que te digo. Aí eu olho para ela e falo: vejo que tu és profeta. Mas é isso, irmãos. Nós não podemos ser tratados, afiados, qualificados, capacitados para cumprir aquilo que Deus espera que a gente faça fora da mesa. Não dá. É na mesa, né, Lucas? É na mesa. Na mesa eu aprendo com os erros de quem já errou e acerto com base naqueles que acertaram.
Estava no shopping conversando com o Diogo, domingo, né? Domingo passado, Diogo, a esposa dele. E eles compartilharam conosco algumas coisas, algumas fases da vida dos seus filhos. E eu olhei e falei assim, cara, é isso. Eu não vivi ainda com a minha filha, Diogo, Liliane, o que vocês já viveram, com a filha mais velha de vocês. Mas no dia em que eu viver, eu sei que tem gente sentado na mesa comigo, que pode me ajudar, que pode me instruir. Eu não vivi isso, mas um dia eu vou viver. E quando eu viver o que eles já viveram, eu sou tão grato, porque na mesma mesa que eu, tem gente que já passou e que venceu. Amém? Na mesa, você descobre que o seu problema já foi o problema de outro, e que ele venceu. E por que ele venceu? Porque ao olhar para trás, nós vemos Cristo que já venceu. E se Cristo venceu, nós também venceremos. Mas isso se manifesta sobre as nossas vidas por meio dos nossos irmãos, gente. Amém? Na mesa, eu aprendo a ser homem, não macho, mas homem. Na mesa, as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas a ser dona de casa. Amém? Amém, irmãs? É na mesa. A mesa, e aqui eu quero concluir, estabelece modelos para serem seguidos. Diga amém. Os meninos que tocam a bateria ali, ó, fica um monte de criancinha ali, você já reparou? Fica um monte ali, ó, sentadinho ali, ó, olhando. Quando não é o Guilherme, é o Bruno. E fica ali, ó, tudo olhando. Porque eles gostam daquilo ali, faz barulho, chama atenção. A mesa estabelece modelos. Sabe, queridos, eu sou tão grato, porque eu não preciso criar os meus filhos sozinho. Eu tenho vocês. Amém? Por que a gente apresenta a criança na igreja? Porque quando eu apresento para a igreja, eu estou falando assim, não é só meus que não. Eu vou trabalhar, vou pagar as contas, né? Vou dar comida, tá tudo certo, vou dar roupa. Mas criar filho é muito mais que isso, né, Ney? É muito mais que isso. E aí a gente apresenta e fala assim, gente, tá aqui, ajuda aí. É isso que... Ô Gu, sobe aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho, filho, vem. O Gustavo, eu tenho um filho de 4 anos. Quando eu entrei na família da Sandra, o Gustavo... Ai, menininho bonitinho da mãe. O Gustavo era do tamanho que o Samuel é hoje. Tinha 4 anos, pequenininho, né? Ô tio. E eu sempre paguei muito. Eu pagava McDonald's pra você, né? Pagava McDonald's, pagava milkshake quando eu era pequenininho. Gente, ele não sei se adora, mas adorava milkshake de morango. Quando ele era... Aí ele cresceu. Vem aqui, abraça o tio. Aí ele cresceu. Ai, que bonitinho. Ai, que gracinha. Aí ele cresceu. E aí quando ele cresceu, semana retrasada, eu fui comer, ele queria conversar, tem 18 anos. Falou, tio, tô passando por uma fase na minha vida, preciso conversar com você. Aí eu fui lá conversar com ele, né? Sentei com ele ali, ele se abriu, falou, aí eu zoei, dei risada, conversei com ele. Aí no final, eu comi um pão. Que padaria que é aquela que você me levou, filho? Como que é o nome da padaria? Fala. Linda Becker. Hã? Linda Becker. Linda Becker, lá na Avenida Brasil. Aí eu comi um pão diferente, lá peito de peru, queijo branco. Aí na hora de pagar, eu pus a mão na carteira, ele, pode deixar, tio, deixa comigo. Falei, glória! Aleluia! Pode deixar, tio, deixa comigo. Deus é um Deus de geração. Deus não faz nada em uma geração, mas Ele usa uma geração para abençoar a outra geração. E isso só é possível por meio da mesa. Não crie os seus filhos fora da mesa. A mesa é o lugar mais seguro para estarmos. Eu era do louvor, né, Gu? Eu era do louvor, né? Gente, vocês não acreditam, mas eu cantava e eu tocava violão.
Era o que tinha de melhor na época, né? Cara, depois que o André veio, acabou minhas esperanças de tocar violão na igreja. E o Gu, ele sentava ali, ó, naquela fileirinha, a segunda fileira, né? E aí quando eu tava aqui em cima, eu pegava o meu violão, na época eu tinha tupete, então eu balançava assim, ó. E ele pegava esse violãozinho, cadê? Põe a foto aqui, fofinho. Esse violãozinho preto, ele pegava esse violãozinho preto e ele ficava ali, ó, onde a Isaura tá. E aí, você lembra, Cíntia, disso? Aí quando eu tocava aqui, lá, cantava tudo, aí ele pegava também, batia nas cordas e, gente... Só que eu tocava 4 notas só, porque eu tocava só as músicas do pastor... Abraço, tio. Eu tocava só a música do pastor Antônio Cirilo, porque era só 4 notas, né? É o que eu sabia. Então metade do louvor era só Cirilo, né? Mas eu pude ser referência para alguém. E naquilo que ele se espelhou em mim, hoje ele se tornou muito melhor do que eu. Ele é muito melhor do que eu. Muito. E eu glorifico a Deus por isso. De geração em geração. A mesa faz isso. A próxima geração será melhor que a nossa. E eles receberão isso a partir da mesa. Amém? Aí agora, Gu, não acabou não, porque você tem um problema bom. Porque o meu filho hoje tem 4 anos. E o violãozinho que ele tinha, hoje está na mão do Samuel. O meu filho, de 4 anos. Entendeu a sua responsabilidade? Eu não quero criar o meu filho sozinho. Eu preciso de você. Entende isso, irmãos? Eu preciso, porque os adolescentes, os jovens, são referência para as nossas crianças. E eu glorifico, porque eu vou criar o meu filho, e eu não estou sozinho na mesa. Gustavo está comigo. Amém. Obrigado, filho. Ai, que bonitinho. Ontem eu falei com a Gabi do Ney. Eu dei o exemplo do Samuel. Vou dar o exemplo da Isabela agora. Minha filha tem 9 anos. Às vezes ela chega em casa com umas conversas esquisitas. E eu glorifico a Deus porque ela compartilha, né, filha? Tudo com a gente, conta. Eu acho que ela conta tudo. E ontem eu falei com a Gabi do Ney. Eu falei, Gabi, eu vou citar o seu nome lá. Porque eu sou tão grato. Houve um tempo em que a Renata queria que a Gabi caminhasse com a Sandra. Não é? Hoje é o contrário. Hoje eu quero que a Isabela caminhe com a Gabi. Percebe? De geração em geração. Porque o que você tem, Gabi, as nossas filhas precisam. Elas precisam do que você tem. Esperar o tempo certo, a pessoa certa, se submetendo à autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E nós, que temos filhas meninas novas, agradecemos a Deus, porque estamos sentados na mesma mesa que você. Percebe? Que você seja uma referência para minha filha. E não apenas para minha, mas para todas as demais. Entende o que eu estou falando? É muito real, é muito prático. Agora eu quero concluir, está claro? Está estabelecido? Então ajuda aí, ajuda eu. Isaías, no capítulo 25, no versos 6 ao 8, diz assim: o Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos, vinhos velhos bem clarificados. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Aqui ele está falando do final, amém? Porque esse texto nós encontramos o paralelo lá em Apocalipse, quando está falando a respeito da Nova Jerusalém. E aí ele está falando que no céu vai ter comida. Será que no céu vai ter fome? Não sei. Mas eu acredito que aqui
Ele está revelando algo que vai além da comida. O que Ele está dizendo é que no céu tem mesa. No céu tem um Pai. E no céu tem comunhão. Então Ele está dizendo, no final, quando nós formos levados deste lugar e estivermos finalmente com Ele, estaremos todos sentados à mesa. Amém? Por quê? Para concluir, fechar, está claro o recado? Para concluir, no céu, como noiva, nós viveremos a extensão daquilo que nós já vivemos na terra como igreja. Um pai que se relaciona com os seus filhos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, em o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, louvor.